Bem-vindos ao 6º Congresso Brasileiro de Iconografia Musical. Eu sou Augusto, estudante da Universidade Federal da Bahia, sou artista visual e aspirante a violinista. Desde a temporada de 2017, venho desenvolvendo uma pesquisa de aplicação da minha poética a serviço da divulgação de diversos concertos da Escola de Música, através dos seus cartazes. Nessa pesquisa que trago ao Congresso, é estudado as relações conceituais da infogravura do cartaz com o concerto que leva o nome de Lettera Amorosa. Esse concerto foi regido pelo professor Rafael Garbuio, que também assina a coautoria desse artigo. O repertório dessa série de conceitos se insere no contexto do maneirismo. O título do trabalho é Lettera Amorosa, a Revolução Maneirista. Ambientação visual de um concerto baseado no universo estético do maneirismo artístico. O maneirismo artístico tem como uma de suas bases estéticas o conceito do labirinto de ideias. Esse artigo pretende escrever um paralelo entre essa estética com a ambientação visual de um concerto coral apresentado pelo Madrigal da UFBA através do cartaz de sua divulgação. Assim, é gerada uma interpretação conceitual inserida na contemporaneidade, ou seja, a aplicação de um conceito da época com uma poética atual. O cartaz trazia uma composição visual conceitualmente próxima à tal estética. Sua principal característica consistia em que, à medida que o espectador aproximava a imagem com os dedos, utilizando o recurso do zoom, as ideias se revelavam de uma maneira misteriosa e um tanto abstratas, sintetizando uma alegoria do amor, composto por diversos elementos gráficos aparentemente abstratos, mas que traziam significados relacionados ao tema. Como o pintor maneirista Giuseppe Arcimboldo, que usa em suas pinturas frutas para compor uma figura humana, o cartaz se utilizou de formas abstratas que juntas geravam a imagem alegórica de um coração, uma figura prenhe de sentido, dando a pregnância do ícone do amor nos dias atuais. O conceito apresentado pelo Madrigal da UFBA criou através da música uma ponte entre dois períodos distintos das artes, o maneirismo, que é a base estética do conceito, e as abstrações contemporâneas, que é o locus da minha poética. O cartaz de divulgação tornou-se o elo físico entre as obras desses dois períodos distintos. Assim, é possível analisar com essa pesquisa a aplicação de conceitos do passado, no caso maneirista, na composição contemporânea do cartaz, que responde a questões pertinentes sobre conceitos visuais do presente, gerando assim uma obra atual com elementos conceituais da estética maneirista. Nesse caso, a música apresentada pelo grupo cria um elo de ligação, materializado no cartaz, entre o movimento do passado e uma poética abstrata contemporânea. Não é objetivo desse escrito fazer um aprofundamento histórico sobre esse movimento estético, porém, torna-se necessário para a presente pesquisa uma imersão no universo para estabelecer junto ao leitor a compreensão do campo da pesquisa. Nas artes visuais, sobretudo através da linguagem da pintura, se percebe que a mente dos artistas maneiristas não estavam mais preocupadas com a perfeição que as pinceladas do Renascimento propunham nos jogos de luz e sombra. Cada artista buscava sua originalidade e sua poética estava a serviço de conceitos pessoais. O pintor Arcimboldo, por exemplo, construía suas composições de retratos humanos com frutas ou animais. Cada fruta ou cada animal era uma parte isolada que juntos formavam uma figura humana, como podemos ver na figura 1 a seguir, intitulada O Almirante, produzida com a técnica da pintura a óleo. Nesse quadro, o artista compõe um retrato humano formado por animais marinhos. Ainda que a técnica aplicada em cada concha e em cada peixe traga consigo as relações de luz e sombra e as tradicionais pinceladas esfumaçadas renascentistas, a
A formação do retrato, que seria o tema principal da composição, é completamente inusitada e particularmente desse pintor. Na música, em especial nos madrigais italianos tardios, o maneirismo traz uma escrita complexa, com uso de cromatismos, dissonâncias e uma genuína ligação entre música e texto. No caso desses madrigais, os cromatismos exigiam dos intérpretes uma performance com um refinamento técnico apropriado e, por sua vez, uma técnica musical de grande dificuldade para a época. No madrigal do compositor italiano Cipriano da Roe, traz em seu poema elementos textuais que são dúbios e capazes de assumir diferentes interpretações. Nesse caso, a arte conduz o espectador a um labirinto de ideias, que seria uma obra capaz de levar a mente da pessoa a diferentes caminhos. Fazendo um paralelo com a minha poética abstrata, é possível identificar uma semelhança entre o labirinto de ideias e o potencial de possibilidades de interpretação que as abstrações permitem ao consumidor das artes visuais. Um elemento gráfico pode significar algo para o artista que não é exposto ao espectador e vice-versa. Seu significado serve apenas para fazer girar as engrenagens do seu mecanismo de criação. Acostumados com pequenas telas, o público desenvolveu um modo de consumir a imagem de uma maneira bem peculiar nos dias de hoje, que se dá através do recurso do zoom nos aparelhos de telefone. É muito comum o público aplicar o zoom para ver detalhes de texto e de imagem. Assim, a conceitualização visual do concerto foi pensada de maneira que, à medida que o público aproximava o cartaz, a composição se revelava de uma maneira misteriosa e não muito precisa, por conta da poética abstrata, se assemelhando a uma de suas bases do movimento maneirista, que o professor Rafael chama de labirinto de ideias. Com uma oportunidade única de revelar os significados da composição do cartaz, essa pesquisa traz logo adiante o pensamento gráfico dissecado. Na figura 3, é possível ver o resultado da ambientação visual do concerto através do cartaz de divulgação. Aqui, veremos a obra na íntegra, com informações de data, local, horário, regência, etc. Veremos primeiramente o resultado do cartaz como foi divulgado e, em seguida, analisaremos as partes da composição. É possível ver a primeira relação da composição visual com o concerto. Seria uma associação mais óbvia, que se dá a partir do uso do ícone do amor, que seria um coração estilizado. Com o título do concerto, Leteira Amorosa. Porém, para um olhar mais atento, essa alegoria do amor representada na obra é composta por algumas partes que é percebida na medida em que o espectador aplica o recurso do zoom na imagem. Porém, essas partes não se mostram de uma maneira óbvia. É preciso o interesse e a disposição para consumir os significados, que se apresentam por sua vez de uma maneira abstrata e misteriosa. Nesse ponto, a infogravura em questão se apresenta como um labirinto de ideias para o espectador. Na figura 4 a seguir, veremos a composição do cartaz sem as informações literais da apresentação, para que o espectador possa analisar de uma maneira mais clara o coração estilizado. Isolando a composição visual, é possível perceber na figura 4 a complexidade desse coração. Vemos uma imagem que basicamente se divide em dois elementos complementares. À esquerda, temos um elemento convexo, vermelho, que representa o sexo feminino. À direita, temos um elemento côncavo, representando o sexo masculino. Juntos, eles formam o ícone do amor, representando a geração da vida humana, trazida sobre o aspecto gráfico por um terceiro elemento da obra que não é nem o feminino e nem o masculino. Esse elemento é um traço curvo e livre que sintetiza o ícone. Veremos na figura 5 o elemento feminino isolado para analisar o seu significado na obra.
Não é uma coincidência o feminino ser representado por uma forma convexa que se assemelha ao óvulo da mulher. Como na biologia, o óvulo carrega consigo informações genéticas e isso está representado na infogravura por formas marrons orgânicas, inseridas no interior do elipse. Essas formas são encontradas no material genético da minha poética, ou seja, é um caráter das minhas composições que se repete em diversas obras, e também no elemento masculino mostrado em isolado na figura 6 a seguir. Também não é uma coincidência o masculino ser representado na obra por uma forma côncava, que se assemelha ao espermatozoide, trazendo em sua cor marrom o mesmo material genético encontrado na representação do feminino. Porém, dessa vez, ele vem externo ao elemento, enquanto que no feminino estava no lado de dentro da forma. Aqui, a composição visual se revela nessa espécie de labirinto de ideias, que os opostos se atraem pela sua diferença, formando uma relação entre o côncavo e o convexo de complementariedade. Essas partes em conjunto formam, através do terceiro elemento mostrado na figura 7 a seguir, o ícone do amor, celebrando assim a vida e a fertilidade. O terceiro elemento funciona como a cereja do bolo no cartaz. É como um traço livre que promove a concatenação das formas e deixa claro o sentido mais óbvio do cartaz, que seria o ícone do amor. Diante do que nos mostra as figuras anteriores, é possível perceber que o significado mais óbvio da infogravura, no caso o coração estilizado, em questão, é composto por partes que trazem consigo o significado próprio. Esse conceito de formação de imagem se assemelha ao conceito de criação do artista maneirista Arquimboldo, que traz em sua série As Quatro Estações, mostradas a seguir na figura 8, retratos humanos formados por motivos fitomórficos, vegetais, frutos e etc. Figura 8, série As Quatro Estações, apresentado na seguinte ordem: primavera, verão, outono e inverno, da esquerda para a direita. Diante da semelhança entre os conceitos de formação de imagem do pintor maneirista Arquimboldo e da minha infogravura, exposta nessa pesquisa, é possível perceber a aplicação de um conceito de geração de imagem maneirista na composição visual do cartaz contemporâneo. Assim, é estabelecido um elo entre o maneirismo e as abstrações contemporâneas. O cartaz, portanto, responde através das abstrações e suas infinitas possibilidades a uma provocação oriunda da particularidade de Arquimboldo. Feita essa ponte, a ambientação do concerto, Leteira Amorosa, se torna plausível, reconhecendo a importância de si mesmo para o seu tempo, tornando-se o que Arnold Hauser chama de uma arte que tem consciência de si mesmo. Obrigado pela atenção e recomendo a leitura do artigo assim que sair nos Anais do Congresso.